poderiam falar se o Espiritismo tem alguma opinião sobre a homeopatia? Olha, o Espiritismo não tem uma conexão direta com a homeopatia, não existe. Hahnemann, que foi o iniciador da homeopatia, ele não tem vínculo direto com a doutrina espírita. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem assinada por Hahnemann chamada A Cólera. A mensagem A Cólera é assinada por Hahnemann. Mas o fato dele assinar uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo não atrai para a doutrina espírita a ideia da homeopatia. Não atrai. Então, a homeopatia é uma coisa, doutrina espírita é outra. Mas o que é que se percebe? Vamos analisar, esquece a conexão com o espiritismo, vamos analisar a homeopatia pela homeopatia. O que a homeopatia diz? A homeopatia diz que não existem doenças, que o que existe são doentes. Que eu preciso harmonizar a pessoa energeticamente para que a pessoa possa, então, ser saudável. A medicação homeopática, ela não age no corpo, ela age no perispírito. E aí você vai encontrar algumas mensagens que tentam apontar a doutrina espírita como tendo conexões com o mecanismo que a homeopatia oferece, mas a gente não tem. Agora, o que você vai ter de prático? Você tem obras que foram produzidas principalmente no início do século XX, que faziam uma estreita relação entre homeopatia e espiritismo. Sim, isso era havia muita conexão. Nós temos uma obra do Santiago, esqueci o primeiro nome dele, foi vice-presidente da FEB, e que ele era muito ligado, né? Ele falava do espiritismo, a homeopatia e o esperanto como sendo uma conexão muito forte entre isso. Isso era muito comum no começo do século XX. E por quê? Porque, naquela época, o movimento espírita tinha farmácia dentro da própria casa espírita. Então, oferecia-se muito homeopatia. E isso acontecia porque Bezerra de Menezes, que é o primeiro movimento organizado de estruturação do movimento espírita, estabeleceu que a casa espírita era um local de acolhimento das pessoas que precisavam de ajuda. Então, tinha o farnel, tinha a homeopatia, o receituário mediúnico e a reunião mediúnica que era para atender espíritos sofredores. Então, era bem característico isso do movimento espírita do início do século. E aí, a pessoa ia no centro espírita, havia uma receita mediúnica, o médium passava uma receita e você aviava essa receita na própria casa, que tinha toda a medicação homeopática lá, que era mais fácil de se conseguir do que a medicina alopática, né? Então, era mais fácil conseguir. Então, durante o início do século XX, o movimento espírita tinha uma proximidade com a homeopatia. Com o tempo, a gente hoje já não percebe essa proximidade tão grande. Mas como você pergunta, a doutrina espírita e homeopatia, a doutrina ela não tem diretamente nenhuma conexão. Mas o mecanismo da homeopatia é muito consentâneo com a proposta que a doutrina espírita oferece de como é que as criaturas se curam. E isso faz com que a gente ainda tenha algumas iniciativas dessa natureza. Não há nada contra dentro da doutrina espírita com relação à homeopatia, só a favor. Mas conexão, dizer assim, não, isso aqui realmente está dentro do corpo doutrinário, não temos. Mas é bem consentânea. Como a meditação, né? Também é uma prática que não está no corpo doutrinário, mas que ela é bem alinhada com aquilo que o Espiritismo coloca.